Maravilha aí, João. Mais um. Seja bem-vindo, empreendedor e empreendedora. Obrigado pela tua audiência, cara. Muito conhecimento, relacionamento e propósito aqui nessa mesa, como sempre. É isso aí, a gente entrevistando empresários e aprendendo um acervo gigantesco aí no canal, então se inscreve, vem com a gente no empreendanews.com.br, você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Tamaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. Seja um embaixador, faça parte da nossa rede, entenda um pouquinho aí, entrando em contato com o nosso time. Isso, não. Cara, No site, né, João? Hã? Você só vê embaixador publicando. Só embaixador, cara. Sim. A galera tá se posicionando. Estamos recebendo um grande amigo aqui, cara. Já foi patrocinador dos nossos eventos, um cara que acredita na gente, né? E que várias vezes confiou. E é meu companheiro de Rotary também, registrar que faz parte do Rotary, hoje como presidente do Rotary, aqui em Menor, do Menor Garcia. Então seja bem-vindo, Danilo Marques, o Danilo, que é o Nilão da galera, né, velho? É isso aí. Seja Obrigado, rapazes. Eu tava aqui quando tudo era mato, né? Cara, o Danilo gravou comigo no meu escritório com um celular, velho. Com celular. Depois evoluímos para um webcam. E por aí vai, E aí, cara. por aí E vai. aí a evolução foi, graças a Deus, né? Muito trabalho. verdade. Eu que consigo acompanhar vocês de perto e de longe ao mesmo tempo, né? Parabéns pelo Legal. sucesso. Tá animal e tenho certeza que, de novo, é só o começo de algo muito grande aí que vocês estão construindo. Né? Amém, A cara. gente tá vivendo uma loucura, mas a gente pediu para Deus, né, João? Loucura boa. loucura Toda loucura boa. fosse essa aí, ó. Isso. É verdade, né, cara? Tem as loucuras que são ruins e as loucuras que são boas. Claro que é. Ô, Danilo, cara, tu foi nosso patrocinador lá com a Santo Óleo, que era a tua indústria, né? Tu tinha uma indústria de alimentos saudáveis, né? Voltado para o ecossistema ali de comida fit e tal. Naturalidade, né, que a gente fala, né? Tu fez exit, né? Saiu da indústria e voltou, né, para tua origem, para aquilo que é o teu business, que é viagem, molecada indo para um monte de lugar, cuidando de escola. Tem tanta coisa para perguntar, mas acho que a gente poderia começar. Tu foi te aventurar numa indústria, acredito, por causa da pandemia, teve uma história ali com a pandemia. Foi um pouquinho antes, né? Mas digamos que foi A providencial. pandemia foi o boom que deu da indústria no momento necessário ali, né? E aí o turismo caiu. E o turismo caiu, consequentemente eu consegui focar, eu já era sócio, né? Eu já entrei logo no início, a empresa foi fundada em 2017. Então foi logo no início, mas a pandemia naquele time ali que foi o boom mesmo que deu, né? E o turismo ele fez o movimento ao contrário, principalmente o meu segmento, né? Então nada é por acaso. Né? Nada é por acaso, exatamente. Então foi esse trabalho ali que teve durante esse momento que foi algo bem desafiador mesmo nas Até duas tem vídeo, pontas, tem né? vídeo com o Danilo aqui no podcast, no canal, no Empreenda Entrevista, a gente comentou, gravamos com o celular, né? E que fala mais da Santo Óleo, assim, era mais focadaço da Santo Óleo, foi a história. E agora, né, voltasse para a Operação Turismo, que é uma companhia que, é responsável por milhares de crianças aí que viajam ao longo dos anos, né, cara? A pergunta que eu queria começar essa história é, tipo assim, a questão de foco, né? Tu tava com 2 operações, num determinado momento escolheu aquilo que tu realmente fazia sentido. O porquê dessa escolha e como é que tu te vê hoje, depois de ter feito esse êxito focado nesse negócio novamente, como é que tu te vê, se foi uma decisão acertada, como é que tu te encontra hoje? Sim. A gente viajar no tempo, né, e ver aquele momento de tudo que aconteceu, o momento que eu fiz a escolha de ter uma segunda empresa, né, que foi no caso a Santo Óleo, né, então foi um momento que a gente, quando eu falo a gente, a Desi e eu, né, a gente sempre conversa bastante sobre isso, então a gente falou, acho que a gente poderia ter um segundo negócio aqui acontecendo no paralelo. Eu tinha comigo, assim, uma grande curiosidade de saber, e aí, o Danilo, ele é realmente um empreendedor só aqui na área do turismo? Ou será que se eu tiver um outro negócio eu vou conseguir ter êxito também nesse sentido? Que nível de empreendedor eu sou? Exato. E a gente tem muita dúvida, porque o turismo, ele começou comigo... A minha história no turismo, ela é quando eu era aluno. Quando eu fui no meu terceirão, foi ali que eu comecei, depois um papo talvez para outra hora ainda hoje. Então, o meu primeiro emprego foi isso, então comecei a trabalhar com isso, me desenvolvi nessa área e assim foi. Então, esse momento ali da empresa da entrada foi muito nesse desafio, né? Eu achei uma oportunidade, um bom investimento, falei, cara, vou me desafiar. Eu nunca pensei em trabalhar só no lado estratégico da empresa, eu sempre tive muito nessa veia operacional, né? Então, ali eu tinha um papel de responsabilidade comercial,
E assim foi desenvolvendo. Mas a empresa era pequena, a gente foi tocando. Meus outros 2 sócios tocavam a operação para valer lá no dia a dia. Então E era espremer o coco lá para tirar o óleo. Exato, tirar o óleo. Sempre focado nessas viagens. Espremer o coco para tirar o óleo. Porra, ficou estranho, né, cara? Eu falei sem maldade, cara. Qual que será que é a área dessa empresa? Né? Não, santo óleo de coco, pô. É isso aí. Não, mas brincadeiras à parte, então foi isso. Então chegou um momento ali depois, aí veio essa questão da pandemia, e a Operação Turismo sempre foi uma empresa referência na nossa região em relação ao que a gente faz, que é levar estudantes para viajar. Só que a pandemia veio, então a gente tinha naquela época uma média, sei lá, de uns 5 mil alunos por ano que a gente levava antes da pandemia para viajar. Depois eu quero te perguntar da responsa. Isso é grande. E aí acabou, a pandemia veio de um dia para o outro, no início de ano, porque o nosso ciclo comercial é ano a ano, é ano letivo. Então voltaram as aulas, a gente vende de novo. Então quando voltou já naquela... Março parou. Exato, já parou tudo, a gente estava começando a vender. E aí já tivemos que voltar com tudo para trás. Então de 5 mil alunos que eu levava por ano, Zero. nos 2 anos de pandemia eu levei 400 mais no final do segundo ano. Em contrapartida, a outra empresa, a Santo Óleo, decolou, porque aí o segmento natural, saudável, o pessoal procurando opção fit, delivery, exato. Delivery através do nosso lojista, principalmente, né? Entendi. Ele que acabava, é indústria, ele acabava, mas aumentou. E aí pegamos algumas épocas assim que aquela coisa do sorte, competência, tinha momento que a gente tinha matéria-prima, se vocês lembrarem ali, teve vários momentos que acabou matéria-prima, acabou embalagem, acabou vidro, a gente teve que comprar vidro no varejo para ter pote de vidro, enfim. Então, mas teve alguns momentos ali que a gente tinha e os nossos concorrentes não tinham. A gente tinha feito um time certo de fazer uma importação grande e deu certo. Cara, a gente sem trouxe... querer. Sem tipo querer. Assim, organizado. Ele tava antes, ele foi comprado antes da pandemia, né? E aí depois veio a pandemia, a gente tinha um estoque Chegou o gigante, estoquezão. que era para durar um tempão, sumiu, né? E assim foi. E aí voltou. Depois voltou o turismo, né? Então aí o turismo voltou. 2022 foi o melhor ano da nossa história até então, né? Então imagina, 2019 a gente tinha feito um baita de um ano. 2020, 2021 parou, 2022 voltou, mas voltou com tudo. A operação. Porque se a gente falasse para os alunos assim, ó, vamos, sei lá, para Nova Trento, na igreja, lá na Madre Paulina... Tava louco para ir. Você fechava todo mundo queria sair, todo mundo queria viajar e tava uma loucura. A tal da demanda reprimida. Só que pra gente foi uma loucura, porque eu tinha uma estrutura grande, tanto de equipe como de processos e etc, que eu tive que 2 anos subiu, né? Aquilo ali foi pelo ralo, porque não deu para manter. Não tem como manter. Não teve. A gente manteve 1 ano, ainda equipe, a maior parte e tal. Aí veio toda essa demanda sem ninguém. Do nada. E aí pesou. Pesou para a Desi, principalmente que ela estava à frente, que aí ela ficou bem responsável pela empresa. Só que a Desi sempre foi financeiro, né? E aí ela tocava o administrativo num todo, e aí eu ajudava ali no comercial, eu fazendo um... E aí, pô, vocês têm 3 filhas. 3 filhas, uma filha especial, né? Então a gente tem uma demanda muito grande em relação a isso. Então, cara, eu gostei muito de trabalhar na indústria. Eu achei a indústria fantástica. Teoricamente até mais fácil de vender do que eu que sou comercial, né? Produto, senti muito escala, mais. né? Meio escala, você vai abrindo e o produto frente. é meio que assim, tem é parametrizável, né? Assim, tem uma lista de concorrentes, tem um... Você tem um share de mercado. Aí o teu diferencial às vezes vai ser um relacionamento, um bônus aqui e tal, mas a lógica ela é mais, como se é uma lógica. Agora o serviço de turismo para criança, pô, isso é um negócio que exige uma confiança absurda, um negócio diferente. Muito grande, porque assim, quando a gente pensa no turismo, no meu segmento específico, claro, eu atuo em todo o segmento do turismo, né? Mas hoje 90 compra as passagens também. Exato. Eles quando vão viajar é conosco. Estamos tentando criar rotina São Paulo, mas tá difícil. Mas vai dar certo. Tem até 2030 aí. Amanhã a gente vai pra lá. Mas a gente tem que pensar que eu trabalho com 3 públicos. E são 3 públicos que têm expectativas totalmente diferentes, visão do negócio totalmente diferente do que eu vendo, porque eu preciso da escola, a instituição de ensino, ela que me abre as portas e eu faço algo casado com eles no sentido, uma saída de estudo. Eu preciso, o plano da escola, o planejamento da escola para aquela determinada série, para que aqueles alunos tenham uma experiência fora da sala de aula,
né? E que eles consigam vivenciar isso na prática. Porém, a escola, ela não ganha nada comigo financeiramente. A escola, ela só é o facilitador e eu sou o terceirizado. Ela só é a criadora da demanda. Exato, da demanda, e eu sou o profissional que executa... Na verdade, ela tá ali no meio como uma atravessadora de validação. Assim. Exatamente, porque ela precisa executar, os professores têm as ideias e querem trabalhar aquele conteúdo fora da sala de aula, nas saídas de estudo, né? Claro que você tem viagem de formatura, intercâmbio, integração, você tem algumas outras... Tem várias outras desculpas para a criança viajar. Né? Exato, que aconteça. Só que ela tá ali nesse interesse de, principalmente como eu trabalho, a maioria das minhas escolas são particulares, né? É uma satisfação para o pai também, né? De ter uma viagem legal, o filho é uma memória. Se vocês viajaram... É uma viagem de estudo, né? Exato. Viajei. Na época, eu tenho certeza que você lembra de algum detalhe da viagem. Quem viajou sempre vai lembrar, né? Então a gente faz isso. Já o pai, ele tem um outro olhar pela viagem. Ele tem o olhar do quê? Do filho, de querer que o filho tenha uma experiência, marcar. Hoje a gente faz tudo pelos nossos filhos, né? Então, que os filhos puderem. Só que ao mesmo tempo, ele quer segurança. Ele quer saber se o filho dele vai Mas bem. significa pedido fechado, né? É. Aí que vem o filho. Pra gente, hoje, o que acontece? Se o filho pede, o pai faz. Aí que vem esse segmento aí. Aí você tem que também mirar no filho. Né? E aí veio essa responsa e tu foi obrigado a tomar a decisão. Aí tomar a decisão porque a demanda voltou e acertou? Com tudo. Acertei. Foi boa. A saída em si foi legal da Santuoli, foi super light. Financeiramente foi bom também para mim. Para eles também, para os sócios. Então a gente fez um negócio bem tranquilo mesmo, para que eles pudessem seguir. E uma grande preocupação que eu tinha era com o próprio fluxo de caixa da empresa lá, como ficaria, né? Então eu não queria de nenhuma maneira apertar. Qual que era a tua função real lá, Danilo? Eu era diretor comercial. Diretor comercial. Só que o outro sócio também tinha uma pegada comercial muito boa. Tá. Então, nesse sentido, ele conseguiu que ele sempre foi da área da produção, ele sempre trabalhou a vida inteira, e lá na Santuoli era a responsabilidade dele, esse operacional lá dentro, né? Só que ele sempre teve uma tocada comercial muito boa. Então, foi até teoricamente fácil fazer essa transição. Legal. E ele conseguiu seguir, né? E aí eu fiquei tranquilo para tomar minha decisão de falar assim, gente, eu não vou conseguir dar conta dos dois. Eles até no sentido, fica aqui, fica como um sócio... Conselheiro. Um conselheiro, algo desse tipo. Eu falei, gente, para mim, ou eu tô ou eu não tô. A gente fez uma experiência de 1 ano, ainda nessa função, eu não estar mais presente fisicamente, mas tentando. Mas a cabeça... A cabeça não funciona. Tá outro time, e aí... Quando eu começo a sentir que eu tô mais atrapalhando... Exato, mas eu tô mais atrapalhando do que ajudando. Tchau, obrigado, tá tudo certo. E deu certo. E aí, em contrapartida, cara, voltei pra agência, voltei com tudo, mas teve um time que eu achei que foi muito legal. Quando voltaram as viagens ali, que eu falei em 2022, final do ano a gente fez a viagem de formatura. E aí é a maior produto nosso que a gente tem hoje, né? E, cara, no meio, eu tava uns 2 anos meio assim, pô, tá legal, mas parece que tá faltando alguma coisa. Tá legal, mas parece que tá faltando alguma coisa. E aí eu fui nessa viagem, hoje eu já não vou tanto mais nas viagens, né? Que saio acompanhando as viagens em si. E, cara, aquela energia da gurizada, na hora que bateu, que era um momento especial que a gente faz ao final das viagens de formatura, que é um luau, fogueira, e aí a gente fala algumas palavras para eles dessa fase, enfim, né? Faz todo esse esquema com eles, e vendo aquela gurizada chorando, se abraçando, ao mesmo tempo feliz. Aí eu falei, cara, é isso que tava faltando para mim, é isso que realmente me move. Poder, eu acho que assim, eu sempre resumo que é poder marcar a história das pessoas. O Danilo vai ser jovem para sempre, né? Essa energia vamos agradecer os patrocinadores. É bom ouvir o Danilo. Mas deixa eu agradecer Fala aí. Mas pode falar, é isso aí mesmo. Não, mas é isso. Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master, letras caixas, totens, adesivos luminosos, envelope de frota, tudo que você precisar para comunicar o seu negócio na BR-470 em Blumenau, nossa patrocinadora de sempre aí. Todo mundo que acompanha já sabe, para deixar o seu negócio muito bem posicionado, comunicação assertiva com a Arte Pro. Boa, lei da Arte Pro, a Sicredi é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil. Está presente aí em todo o território nacional, são mais de 10 milhões de associados. Só 10 milhões? Caramba, hein? É pouco, né? Uhum. Eu acho que eles já vão bater mais daqui a pouco. Acho que já deve estar perto dos 11. Pode ser. E quase 3 mil agências. Abre a sua conta no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Legal. Cara, Sicredi, obrigado Sicredi. Tamo junto. Collab Life, uma solução desenvolvida para apoiar gestores e empreendedores no desenvolvimento de seus times, no fortalecimento da cultura e na construção de um ambiente de trabalho mais conectado e produtivo.
Conversas relevantes como feedbacks, PDIs e alinhamento de expectativas se tornam parte natural da rotina. Collab Life é um novo jeito de cuidar de quem move seu negócio. Tem alguém que salvou a gente, né, João? É isso aí. Real Gold, BPO financeiro. 2 vendedores aqui, imagina. Terceirize o financeiro da sua empresa com quem realmente entende e tem a tranquilidade de focar naquilo que importa, que no caso o meio do João é vender, fazer acontecer, né? É isso aí. Então salvaram a gente. Eles emitem notas, emitem boletos, apresentam planilhas. No final mostra os números, que é o que importa, né? E Real BPO financeiro, então... Real Gold. Real Gold BPO financeiro. Então, se você precisa de um parceiro que cuida aí do financeiro da sua empresa, a Real Gold vai ajudar você. Obrigado, Vanessa, time dela. Prisma Construtora, especializada em construções de casas de alto padrão e reformas, com anos de experiência e entregas de excelência com foco na solução que o cliente busca. A Prisma Construtora construindo excelência em cada detalhe. Obrigado aí, o Éder e todo o time dele. Isso aí, os apoios, João. Armazém Cloud, Jovem Pan Blumenau, Connect, Assessoria Imobiliária, Racon Filmes BRD e Antunes Mídias, nossos apoiadores e patrocinadores no empreendanews.com.br. Você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o JP Taumaturgo. E eu sou o Felipe Rangel. Faça parte da nossa rede de embaixadores. Eu estou com o Danilo, que dentre tantas coisas, né, proprietário da Operação Turismo, presidente do Rotary, e a gente está batendo um papo bem legal aqui. Queria trazer só a reflexão, né, de tudo que tu falou, assim, a questão do foco naquilo que importa, naquilo que traz vontade, propósito, né? Eu, por muito tempo, fui cobrado para ter foco nos meus negócios. A gente já conversou bastante sobre isso. Danilo né? era um cara que me cobrava. E olha, eu também. O Felipe também. Porque, de fato, eu fiz muita coisa na vida, né? Fui muita coisa e tal, tem os negócios da minha família e tal. Mas nos últimos anos, assim, eu estava muito focado no mercado imobiliário, onde eu ainda sou investidor, ainda tenho imobiliário e tal. Mas hoje estou 100% focado aqui no Empreender e eu concordo contigo, né? Que a gente tem que estar onde faz sentido. Eu jamais pensei que eu ouvia essa frase. Jamais. Para não dizer 100, cara, eu tô 90% focado em Empreender. Hoje deu uma cobradinha nele. A gente fecha umas janelinhas, às vezes a gente abre uma janelinha, mas já com prazo de fechada. Mas é muito legal isso, cara, e eu queria fazer esse registro, por isso que eu perguntei, né? Mas falando da operação, cara, já deu um brief, já deu um plá bem completo aqui do teu trabalho e do teu propósito, daquilo que tu gosta de fazer, mas eu queria chamar a atenção, assim, da responsabilidade, né, cara? Uhum. A gente que tem filho, né? O Felipe tem filho, eu tenho filha, minha filha ainda não tá na idade de viajar, né? Apesar de que já tem ali a escolinha, já tá organizando uns passeios, alguma coisinha. Daqui a pouco começa. Já fez. Já fez, né? Fez 2 passeiozinhos. Assim. Com 4. Normalmente hoje tem escola, principalmente as escolas que são escolas só de educação infantil, ou só tem até o 4º ano, Fundamental 1, né? 5º ano hoje. Eles já com 4, 5 anos já começam a fazer algumas saidinhas, né? Uhum. Mas normalmente a maioria das escolas é a partir do 1º ano, né? E cara, eu me preocupo assim, dói o coração tu imaginar, né? O teu filho, a tua filha na mão de um grupo, uma escola, enfim, tu fica preocupado, natural, né, cara? Sim. Então tem esse desafio. E eu vejo, cara, que vocês trazem uma pegada muito de postar na internet, usar o Instagram, usar o WhatsApp como uma ferramenta de prestar contas, assim, né? Durante a viagem mesmo. Sim, hoje. E tudo mais. Eu achei isso sensacional. Eu queria saber primeiro se essa é a principal dor do teu negócio ainda, se isso é um desafio ainda, convencimento dos pais. Tu já mais ou menos falou um pouco da estratégia de cativar o filho e tal. E o quanto a tecnologia te ajudou nisso, porque tu começou antes disso, né? Total, né? Antes, mas foi bem legal, assim, porque lá nos primórdios, até quando eu vim para trabalhar numa agência daqui, minha história começou lá em São Paulo, tal, comecei a trabalhar... Pode falar de onde veio. Exato, eu sou de São Paulo, e aquela ideia que eu falei ali do sentido de eu comecei como estudante é porque... Eu queria fazer jornalismo na época do terceirão. Tudo a ver com o teu trabalho. Eu tava ali baseado, eu gostava muito de esporte, então jornalismo esportivo. Eu tinha isso na minha cabeça por muito tempo. E aí eu fui para minha viagem de terceirão, que era a viagem de formatura lá em Porto Seguro, e um monitor que cuidava da gente, que era da empresa que foi contratada, né, para prestar o serviço lá para a escola que eu estudava lá em São Paulo. Aí ele chegou no final da viagem, no último dia, assim, ele falou: cara, você tem muito perfil para trabalhar com isso. Por que você não vem e faz nosso curso e não sei o que? Eu acho que você vai estar bem. É o culpado e até hoje, eu sei quem é, mas até hoje eu não tive a oportunidade de falar isso para ele ainda. Por quê? Porque eu já tentei procurar, tentei falar e ele foi um cara muito específico dentro da empresa, que ele trabalhou só por uma temporada e ninguém tem contato dele.
Mas é um cara que eu queria agradecer porque ele transformou realmente a minha vida. Se não fosse Não, ele... peraí. Vamos achar esse cara. O Caissara. Temos que achar esse cara. É, o Caissara lá da Praia Grande, em São Paulo. Eu sei que mora lá, mas achar Caissara em São Paulo, na praia... Caissara, não sei se vocês sabem, é tipo o peixeiro do nosso litoral. Sim. Lá em São Paulo, quem é da praia, quem é bem raiz... Mas tem que fazer a linha do tempo, achar a empresa, achar... Mas é um cara, eu já fui atrás, tentei procurar e tal. Enfim... Então eu tive aí eu logo, né, com 18 anos, eu saí já da escola, já fui para trabalhar na área, monitor e tal, e tinha uma empresa aqui de Santa Catarina que ela vendia o nosso pacote da empresa que eu trabalhava em São Paulo, que era o pacote de Porto Seguro de formatura. E aí que conciliou essa situação de eu conhecer o pessoal de Santa Catarina, conheci a Deise, que é minha esposa, que ela era monitora também. A Deise era monitora? A Deise era monitora dessa empresa aqui de Santa Catarina. Então já... Tinha uma maldade ali. Juntou a fome com a vontade de comer, né? E aí deu o que deu. Mas enfim, essa agência que eu vim para trabalhar, ela já era até meio moderna para a época. Porque ela fazia já uma cobertura online para os pais, por exemplo. Fazia um jeito de subir para o site as fotos no meio da viagem. Lembra daquela internet que tinha você claro. Aquelazinha que você colocava, pegava uma foto para subir, demorava meia hora. Pegar um sinalzinho ali básico, mas já fazia para cobertura para os pais. Então a gente sempre teve muito enraizado essa situação que o pai que está ficando aqui, ele tem que estar seguro. Ele tem que estar tranquilo. Porque ele tem que ter informação de tudo que está acontecendo. Hoje, para vocês terem uma ideia, o que a gente faz nas viagens? Além de todo o processo pré-viagem, que é muito importante, informações claras, diretas, os pais têm atendimento o tempo inteiro. Isso passa até desde o nosso canal de atendimento. Então hoje, cara, a gente tem uma IA também no nosso WhatsApp que tá treinadinha, responde o pai e a mãe 24 horas por dia, tá tudo bem certinho, cai para atendimento humano, claro, né, se for necessário, mas normalmente já se errado ali. Mas o filho entrou na viagem, primeira coisa, ele ganha uma pulseira hoje com um QR Code. Então, esse QR Code, além do nosso sistema que a gente desenvolveu, além de fazer todo o controle de entrada e saída, né? Então, a gente antigamente tinha que contar número, né? 1 foi, 2, 3, 4, 5, 10, ou faz chamada. Hoje, já o sistema já faz todo o controle de acesso desses alunos. Porém, além disso, em alguns momentos específicos, a gente cadastra para o pai receber um WhatsApp. Então, o João acessou o Museu de Florianópolis. A hora que o monitor leu, WhatsApp pro pai já. Então o pai já tem essa tranquilidade. Véio. Parte de saúde do filho, todas as famílias preenchem uma ficha de saúde. Então, parte de saúde do filho, qualquer necessidade que tenha, o monitor já pega ali e já acessa. Tem toda essa informação. No grupo, né? Formado sempre um grupo de WhatsApp com aqueles pais, né? Então a gente já coloca lá no informativo pré-viagem para os pais acessarem, o QR Code e tal. Então já vai compartilhando. O monitor saiu daqui, localização em tempo real. Cara, isso é um puta de um diferencial. É muito. Não deve ser normal isso. Tanto é que se você olhar hoje, por exemplo, nas nossas avaliações do Google, por exemplo, a maior parte dos elogios que a gente recebe das famílias é referente a isso. Pô, foi a primeira viagem do meu filho eu tava apreensivo, eu não sabia se ia deixar, não deixar, agora vai voltar em todas, porque vocês informam o tempo inteiro. Então o pai sabe, a hora que saiu, chegou, foto no ônibus, foto lá no vídeo, notícia, a hora que tá chegando, vai chegar 9h10. 9h10, o ônibus tá encostando lá, o pai tá acompanhando. E esse aplicativo agora, né, que a gente desenvolveu, também vem muito nesse sentido de ter ainda mais ferramentas agora ao longo do tempo, para que cada vez mais a gente dê esse suporte para o pai que tá ficando em casa, né? Isso que é E aí o filho tá curtindo tranquilo lá. O filho tá... E nessa história, na verdade, nem tá percebendo. Quanto tempo tem a operação? 15 anos esse ano. 15 anos, estamos 15 debutando. Anos, assim, qual foi o momento de mais frio na barriga? Cara, frio na barriga, assim, teve esse momento da pandemia, né? Porque foi um momento de muitas isso beleza, fora da curva, né? Mas a gente tem muitas situações dentro da viagem, exatamente da parte da responsabilidade, que às vezes você não sabe, cara, como que você vai conseguir contornar, né? E eu vejo que Tem algum exemplo que tu pode... a gente, graças a Deus, assim, hoje, qual que é o meu maior medo? Meu maior medo sempre foi sofrer um acidente na estrada. Esse sempre foi, cara, e eu acho que é uma preocupação geral. Por isso que a gente já faz um trabalho muito sério de, por exemplo, eu não tenho ônibus, eu não tenho transporte. Hoje, 90 e tantas % das minhas viagens são rodoviárias.
Só que são todos terceirizados. Então, nosso processo de homologação, por exemplo, de uma empresa de transporte, ele é muito sério. Eu não posso viajar com, o Zé da esquina ali comprou... O cara acabou de entrar no... O cara comprou um ônibus, sei lá, usado. Então tem idade, tem manutenção, tem documentação, motorista. Até motorista a gente tem que saber escolher, porque motorista para motorista ele tem que ser bom na boleia. Isso já é o principal dele. Só que ele também tem que saber lidar com um adolescente, com criança, porque é outro público dentro da viagem. Eles vão fazendo barulho, os monitores que vão acompanhando, né? Que isso é um diferencial que a gente tem, é o acompanhamento dos monitores durante a viagem. O monitor também, ele vai fazendo atividade com a galera, então agito, para mais, sai cedo, volta. Então você pega um motorista que ele não está acostumado com isso, a tua viagem também pode virar um insucesso, né? Mas respondendo a tua pergunta, assim, eu logo que comecei a empresa, a gente estava bem ali 2012, 2013, a gente começou em 2011, a gente pegou uma representação de uma empresa grande lá de São Paulo, que eles tinham pacotes internacionais, né? Bariloche, que era um destino de terceirão, Cancún, que era um destino de terceirão e tal. E aí eu vim de duas situações anteriores, assim, que foi essa empresa quando eu vim trabalhar aqui, depois eu peguei uma representação de uma empresa de Curitiba que tiveram problemas financeiros e uma quebrou, a outra tava... Aí foi quando me deu o start e falar, não, vou começar a minha. Cara, já aprendi com os erros dos outros, agora acho que eu tô preparado para isso, né? E logo que a gente, entrou e era um pessoal conhecido meu, tal, é amigo até hoje, os caras quebraram uma semana antes do grupo poder embarcar. Putz. Uma semana na temporada agora de julho, como se fosse agora, temporada de férias de julho, que sairiam as viagens, a empresa, quebrou, ó, a gente não vai conseguir assumir a responsabilidade. E a gente começando sem dinheiro, falar, como que eu vou assumir essa operação, né? Fui para São Paulo, na volta de São Paulo, capotei o carro. Meu Deus! Capotei o carro, dei um PTzaço aqui perto de Joinville, já na volta, cabeça milhão, aquela coisa, tudo, perdi a direção, o cara me fechou e tal. E, cara, aquele foi um momento muito tenso, porque eu falei assim, tô no começo da empresa, tô precisando mostrar minha seriedade, porque eu nunca perdi os clientes, mesmo com os problemas das outras empresas que eu trabalhava, os clientes sempre confiaram muito em mim. E aí agora eu falei, agora que é a minha vez, eu não vou conseguir dar jeito. Demos um jeito. Conseguimos teve um diretor até de uma escola lá que era de Joinville, ele ajudou a bancar o aéreo da turma, o outro fez, aí a gente foi trocando aqui, coisa aconteceu, como tinha acontecido. Mas tivemos várias situações, assim, principalmente operacionais, e hoje... Cara, eu quero fazer um registro. Claro, por favor. Se tu fosse dar bola pra superstição, né, talvez tu tinha todos os motivos do mundo para não seguir, né? Para não continuar em frente, né? E, na verdade, né, se a gente olhar... Não vou entrar no misticismo aqui, mas no viés espiritual, né? Tipo, quando tu tá no caminho certo, geralmente é mais difícil. Entendeu? Sim. E, teve um monte de revés, cara. Tu falou assim, o cara quebrou lá, faltou dinheiro, não tinha de onde tirar, capotei o carro. Cara, todos os motivos do mundo, o cara olhar e dizer assim, não quero mais saber disso, tá ligado? E não, tu seguiu firme, olha onde é que tu tá hoje. É uma referência, né, cara? Vamos lá. Das principais escolas de Blumenau, tu faz quase todas. Se não todas. Praticamente todas. Quase todas aqui na Falo região principais no sentido das particulares e tal, né? Tem muita escola, né? Mas... Sim. O nosso foco é muito nas particulares, né? Então, esse trabalho ele é desenvolvido até porque no ensino público tem toda uma dificuldade de acesso, não é? O poder público não abre tanto para esse tipo de situação, né? Você tem uma regra do 80-20, a famosa regra do 80-20, né? Então... na escola pública... o pareto teu é tu focar naquilo que dá certo. Particulares dá para ir mais longe um pouquinho. Exato, você vai mais longe, você tem menos trabalho administrativo, então você tem o trabalho de fazer, por exemplo, o destino que eu mais vou ao longo do ano é Florianópolis. Esse é batata, porque é o capital do estado, então as escolas vão fazer saída de estudo, então eu vou esse ano vai bater acho que umas 30 saídas. Qual foi o destino mais longe? Mais longe, acho que foi agora a gente estava pra Inglaterra, em Londres, agora em janeiro. Aí legal, tem um programa que já é um programa de intercâmbio já, né? Então aí já é uma outra, também dentro da escola, a escola participa. A gente nessa tu foi na viagem. Mas essa eu tava. Aí o intercâmbio é tempo? Fica mais tempo? A gente faz, na verdade, um negócio de férias, né? Sempre dentro das férias. Tem programa de high school, você tem algumas outras ideias, mas o nosso ali é pegar as férias. Por agora. Fomos em janeiro, né? Foi na segunda semana de férias de janeiro e voltamos no começo de fevereiro. Eu tô com um grupo, inclusive, hoje. Tiveram a sorte
que embarcaram no sábado, domingo estavam onde? Em Madrid. E assistiram a Espanha sendo campeã lá em Madrid, um grupo de intercâmbio. Que legal, cara. Então hoje eu tô com um grupo que vai ficar essa semana toda lá em Madrid, eles voltam na segunda-feira da semana que vem. Aí tem parceria com uma escola, que é a Barão. Tem um monitor teu lá. Na verdade, aí nesse caso foram as duas, foi a professora de espanhol e a coordenadora. Aí a gente fez uma troca, a gente fez toda a parte logística e aí elas foram como acompanhante nesse caso, né? Então são 14 alunos que estão lá junto com as duas, vão vivenciar 10 dias em Madrid e poder fazer um intercâmbio aí sim da língua espanhola, por exemplo. Já fizemos Cancún, Disney, Bariloche na Argentina. Onde é destino de estudante, a gente vai. Tem coisas assim, vou puxar aqui, eu acho que, né, é uma coisa que a gente pode falar, eu acho. Claro, por favor. Eu me lembro que teve um perrengue não faz muito tempo por causa de uma virose. Sim, meu Deus. Governador... Não vou citar, talvez. Obrigado por lembrar. Esse foi acho que foi o maior desafio que eu já vivi. Ali eu pensei em desistir. Porque tu imagina, assim, teve uma contaminação no hotel. Teve, na verdade, uma contaminação na cidade. Na água da Samay. Vamos falar, governador Celso Ramos. Governador Celso Ramos. A cidade inteira teve virose. E ele com as escolas tudo marcada para ir para lá, já com gente lá, né? Já teve casa. E aí tu imagina, cara. Então, a molecada toda voltando com virose para casa, cara. Voltou de um dia pro outro, cara. Do nada, todo mundo começou a passar mal. Um terço do pessoal que tava no hotel tava com 215 alunos, mais ou menos, dentro do hotel. E aí, mais professor, mais equipe, mas passava de 260 pessoas, né? O total dentro do hotel. Um terço passou mal. Um terço começa a passar mal do nada. 4 horas da tarde, tá todo mundo bem, a gente fazendo festa das cores com o pessoal e tal. 6 horas da tarde, começa um vomitar aqui, o outro vomitar lá, o outro vomitar cá. Tava brincando. E aí vem questão, não, porque o hotel era intoxicação alimentar, não, porque questão de limpeza, questão de não sei o que, tal. E aí o município também meio que se fechando, querendo se proteger. Enfim, cidade pequena. Aí depois as coisas foram desenrolando até que saiu realmente, que foi a Samay que confirmou que a água estava entregando água imprópria no bairro lá de Palmas, né? Onde é o hotel, né? E só que enquanto isso, eu tive que encerrar a viagem antes, porque no outro dia de manhã tinha mais um dia de viagem. Eu falei, gente, beleza, esse pessoal aqui parece que já melhorou um pouquinho, né? Tão mal ainda, mas essa galera que tá bem, será que vai começar a ficar mal? Né? Porque a gente não sabia de onde estava vindo, como que ia ser. Eu falei, não, eu tinha mais um dia de viagem ainda, o pessoal ia dormir mais uma noite no hotel. Falei, gente, todo mundo embora para casa. Não, mas meu filho aí, gente que entende, gente que não entende, briga daqui, briga de lá, ameaça de processo. E vai. E foi. O tamanho do... Foi um rojão do tamanho do mundo. Foi coisa que, aí sim, e realmente, foi o meu maior desafio, ainda bem que você lembrou. Mas você vê como a mente, ela é uma coisa interessante, né? Acho que a gente tem o poder de apagar um pouquinho das coisas ruins. No fim, tu lembra como aprendizado também. Como aprendizado, mas ali foi um momento que eu juro que eu liguei pra Desi, lá no hotel. E foi logo depois de tu tá full, né? Foi, exato, foi no primeiro ano que eu voltei pra operação. Foi o carro capotando de novo. Quando tu tá no caminho certo, tem uns BOzinhos, cara. É um ciclo que é louco, né? E aí você pega ali foi um negócio que eu liguei pra ela e eu passei mal, eu fui um dos afetados, passei muito mal. Não lembro de ter passado tão mal se não fosse só de ressaca, né? Igual eu. Mas o negócio, cara, passava mal. E eu liguei e falei, Desi, e pressão, né? Pressão de tudo que é lado, pai ligando, escola ligando, e gente querendo resolver, já saber o que ia ser resolvido, aquela coisa toda. E eu falei, pra mim deu. Vamos acabar esse ano, chega, eu não quero mais isso pra mim. Caramba, cara. Eu falei pra Desi. E aí, claro, depois a gente foi resolvendo, foram uns 2 meses, assim, bem... Até que a gente, cara, foi trabalhando ali junto com o pessoal e falando e mostrando... Os pais pressionando muito a imprensa. Tanto é que saiu matéria em alguns lugares. Aí a NSC saiu com uma matéria investigativa, porque os pais fizeram uma matéria, chamaram o repórter, chamaram a imprensa para poder falar sobre, mas nos acusando. Só que aí a NSC pegou, acho que alguma coisa no ar e falou, não, deixa eu entender um pouquinho melhor isso aqui que está acontecendo. E aí foram olhar a cidade... Foram falar com moradores, porque tinha um papo da prefeitura que falava que não, era só uma coisa isolada do hotel, o resto do bairro não tinha nada. Aí foram investigar, e aí até que o cara da Samay, o diretor da Samay lá, admitiu que realmente entregou água
imprópria para consumo. Aí quando veio essa notícia, foram quase uns 2 meses depois. Até lá, cara, foi uma loucura. Aí no Jornal do Almoço, aí, a hora que saiu, assim, eu tava em casa vendo com a Daisy, cara, comecei a chorar. Ao poder da imprensa. Comecei a chorar e falei assim, é isso aí, ó. Aí um monte de famílias, algumas escolas, inclusive, que estavam repensando. Um monte, sim. Uns não, nem... Mas tiveram uns que falaram assim, ó, vocês estavam falando a verdade desde o começo, né? Eu falei, claro que a gente tava falando. Porque o pessoal pensa que você só tá agindo por dinheiro, né? Porque fala, não, vocês quiseram ir pra lá, o hotel é isso, o hotel é aquilo, vocês tomaram uma beirada ali. Tava sempre com alguma coisa, o pessoal acha que é só dinheiro, né? E aí a gente fala, não é, o hotel também não é culpado, o hotel tá provando aqui por A mais B mais C e tá sendo bombardeado. E aí o que deu certo. Aí deu certo, mostrou e o pessoal aliviou. Ficaram uns perrenguezinhos para trás ainda para resolver, mas tá sendo bem resolvido, assim, vai dar tudo boa. Para acabar logo essa mas o desafio, ele sempre vem, né, cara? E é legal a gente falar, porque às vezes a gente pinta assim, parece que o empreendedorismo ele é um mundo cor-de-rosa, né? Parece que tudo é fácil. Quando na verdade não, né, cara? Na verdade é perrengue todo dia, né, cara? A gente tem que estar sempre olhando pra estratégia, tem que estar revisitando as opiniões. E aí daqui a pouco vem um soco da onde tu menos imagina que vem lá um negócio. Né? E a gente, assim, ó, até isso eu falei muito na época. No nosso negócio, eu nunca fui acostumado a receber esse tipo de pressão. Nosso negócio, acho que até pela estrutura, desde sempre, assim, que eu montei, a equipe, tudo. Então a gente sempre recebeu muito elogio pelo nosso trabalho. Nosso trabalho sempre foi muito, cara, legal, parabéns. Claro que já tivemos problemas, desafios, etc. Mas tudo muito certo ali, muito ajustado. Você resolve ali, tete a tete e tal. E essa vez foi uma pressão, assim, uma coisa de louco, que eu acho que para mim foi exatamente esse aprendizado nesse sentido de falar assim, cara, realmente tem um mundão lá fora que é cruel, velho, que é cruel. Que apesar de você não ter responsabilidade, esse massacre, e existiu ali uma semana de massacre digital, que saíram em alguns veículos de imprensa, saíram alguns jornais, alguma coisa, e o pessoal vinha pra cima e falava, e cara, aí você fala, pô, não é isso. Então você começa a duvidar de você mesmo, e aí você começa a fazer essa reflexão, até que eu falei, da continuidade de tudo, e é isso, empreender é isso, você tem vários desafios ao longo da sua jornada. E você pode fazer tudo muito certinho a vida inteira. É um episódio que pode transformar a sua vida num caos. Esse é um exemplo, né? Pô, vai todo mundo feliz lá e daqui a pouco, de um dia pro outro, caos. De uma hora para outra. Uma hora para outra, o bicho pegou e não teve mais o que fazer, né? Então é osso. É foda. Pode falar. Ô Danilo, eu queria puxar... a conversa passa, o tempo passa, né? Mas... eu queria puxar rapidinho, porque assim, além desse teu lado empreendedor, a gente já falou bastante do teu negócio, acho que, deu pra contextualizar bem, né, a Operação Turismo e tudo mais, e tirar vários insights também, de histórias, inspiração e tudo mais. Tu tens um trabalho ali à frente do Rotary hoje, tá como presidente do Rotary Bernal Garcia, né, eu sou suspeito de falar, sou membro do clube e tudo mais, mas para contextualizar a audiência, né, o Rotary é uma associação, né, uma associação filantrópica, vou colocar assim, que tem por objetivo, né, impactar positivamente, né, a comunidade, agindo localmente, pensando globalmente, todo um conceito, né, cara? E, a gente sabe que na qualidade de presidente, tu tem todo um compromisso ali, tem horário, tem uma série de responsabilidades, inclusive responsabilidades civis, né, de assumir uma entidade legal e tudo mais, né, cara? E eu vejo vindo pra cá, agora eu sou o responsável da conta do clube. Tava ali fora, acabando de passar pagando as continhas. E aí, e aí tu vê assim, né, cara, é um grupo com 40 e tantos empresários, né, pessoas formadores de opinião, então, é uma responsa, né, cara? Como é que tu concilia isso? Onde que o Rotary entra na tua vida? Por que tu escolheu esse caminho, né, do Rotary, da filantropia? Talvez para inspirar as pessoas que estão nos ouvindo aí. Perfeito. Eu já tenho uma história, assim, de ação social, beneficência e tal, desde pequeno mesmo, né, Alguns movimentos eu já fiz lá na minha época de São Paulo. Eu lembro até principalmente na época de colégio, a gente teve algumas ações. Tinha um orfanato bem perto da casa dos meus pais. E eu já tinha feito uma ação. Depois eu fiz uma ação especializada na minha faculdade mesmo lá, que eu fiz faculdade de turismo lá em São Paulo. E aí a gente fez uma ação lá dentro. Enfim, eu sempre pensei muito no próximo, de verdade. Assim, sempre foi algo que estava dentro de mim. Acho que até pelos valores que eu recebi em casa, assim, né?
Sou criado numa família de bem classe média mesmo, né? Um pai motorista de ônibus de viagem, de turismo. Minha mãe... Vem do pai, né, cara? Do pai. O pai era mais de linha, né? Ônibus de linha fazia São Paulo capital pro interior, né? Uma cidade do interior que é a cidade deles. E a minha mãe professora de escola, primário, né? Aula de primeira a quarta série, você viu que casou mãe e o filho faz o quê? Viagem para a escola, né? É isso aí. Mas eu sempre tive muito disso, né? A tua vocação, tu chamar tá ao teu redor aí, cara, fica ligado. Então o Rotary, quando apareceu a oportunidade do Rotary, eu já tive um contato antes um pouquinho, porque tinha um cara que trabalhava comigo, um funcionário, né? Ele era do Rotary de Gaspar. E aí aquilo eu já tinha ouvido falar, como a maioria das pessoas, isso a gente identifica hoje na comunidade. A maioria das pessoas não sabe o que é Rotary. Às vezes já viu na entrada da cidade a roda, já viu o símbolo em algum lugar, mas o que esse pessoal faz, né? Ou se confunde com, sei lá, é igual a maçonaria, igual outras Lions, instituições, etc. E aí, quando apareceu essa oportunidade que veio, eu falei, pô, legal. Pô, gostei. É uma maneira de eu poder fazer um serviço para a comunidade. Até quando eu teve a Flavinha, né? A Flávia, até falando pessoal, eu tenho uma filha que tem paralisia cerebral. E aí, ali com a Deise, a gente se conscientizou muito assim, a gente vai fazer uma ação pelo menos por ano para agradecer, porque a gente orou muito, pediu muito pela vida da Flavinha, pela vinda dela. Né? Então a gente já veio, meio que tudo conciliou ali naquela data, coincidiu assim, naquela época. Exemplo, assim, que estão sempre ali cuidando. Sempre. E é um desafio grande, mas que a gente toca na boa. E aí veio o Rotary, cara, eu falei, legal, é isso que eu acho que é isso que eu quero. E aí já foi conhecer o clube, nosso clube é difícil de falar, porque é um clube, o pessoal é muito legal, os companheiros ali. Todos os clubes de Rotary, acho que são assim, quando o clube ele é ativo, né, acho que são importantes e acaba fomentando muito o companheirismo, Exato. né? Mas um dos pilares, né, mas do o Garcia, Rotary, né? assim, para quem é de Blumenau, a gente tem uma marca, assim, de ser diferente. A gente realmente é bem engajado, assim, né? A galera é muito engajada. E é engajado em tudo, isso que é legal, porque é engajado Não é só na filantropia, não é só na festa, é tudo, né? É tudo muito nota 8. Nota 9. Claro que as coisas são 10. Highlander é 10. Né? Highlander é 10. Mas tem muita coisa assim que funciona nesse sentido. E aí o serviço que a gente presta, porque o Rotary é um clube de serviços. Então a gente está para fazer realmente o bem para o próximo, para a comunidade. Você entender qual que é a necessidade real que tem lá dentro da comunidade e transformar isso em projeto. E o nosso clube ele tem muito a pegada de não ser só um clube assistencialista no sentido de que você está precisando, sei lá, destelhou a tua casa num vendaval. Então, só vamos lá consertar a tua casa. Não. Por que as casas estão sendo destelhadas todas as vezes? Então, vamos fazer um projeto para que não tenha mais esse problema. Então, você para só de olhar para o pontual, mas tem sim o pontual e tal, mas você começa a olhar para um todo para fazer um projeto muito maior. E aí você tem aportes tanto do clube, como do distrito, como a gente já fez um baita de um projeto de subsídio dá uma global. enchente, a rua pega água, o que dá para fazer para nessas pra não 10 casas? Exato, não ter mais esse problema. Não ter mais problema. Exato, então você começa a fazer. E aí você tem, por exemplo, você vem em projetos de subsídio global, que vem o dinheiro lá dos Estados Unidos, do Rotary Internacional, porque a base é lá, e você tem que juntar com outros clubes do mundo, etc. Enfim, a gente tem um projeto aí de mais de 300 mil reais que a gente já fez, de fossas ecológicas, enfim, então tem muita coisa nesse sentido. Então, para mim, fez muito sentido isso, que é de olhar, fazer o bem, estar envolvido em relação a isso. E, em contrapartida, eu ganhei um grupo de amigos sensacional, que hoje os meus melhores amigos, eu acho que estão no Rotary, né? Os atuais, da minha esposa, da minha família. Então, acho que tudo isso, no final das contas, é o que fez sentido no Rotary. E é um dos pilares do Rotary, né? Que é fazer serviço, prestar serviço, fazer projeto e o companheirismo, né? Que é essa ideia de realmente cada vez você estar mais próximo, os amigos estar mais próximos. E ser presidente é um desafio, né? Eu não achava que ia chegar tão cedo. Eu tô há quase 8 anos no clube. Eu não achava que ia chegar tão cedo, mas eu sempre tive por mim que a partir do momento que fosse a minha vez, eu ia assumir. Mas tu é um líder, pô, tu corre. E aí você tem esse desafio que é o que você falou, né? Que é liderar outros líderes, né? Isso é um desafio grande. Talvez o principal, né? Porque ali tu tem formadores de opinião, tu acaba sofrendo pressão, então no fim acaba virando uma grande escola de gestão também, né? Exato. E é isso mesmo. Só que diferentemente do teu colaborador, né?
ali o pessoal é voluntário, né? Então você não pode chegar ali pro cara e falar assim, não, você vai fazer... Não dá pra demitir o cara, né? Exato, você vai fazer o... Na Então política, você né? vem aqui e vai exato. fazer... Não, cara... Nesse faz, sentido, então você tem que ir nesse no- sentido ele é meio político, né? Porque tu tem que lidar com os grupos de pressão. Lideranças. Isso. É aí que vem as escolas, cara. Eu acho que quem lidera bem ali, lidera bem em qualquer lugar, né? Esse é o jogo. Mas o trabalho do Rotary é muito bonito. Pra Cara, eu quem- gosto pra até comunidade que para não enfatizar, conhece, né? assim, às vezes a galera não tem nem noção, mas eu vou trazer rapidamente, assim, a gente teve um projeto aqui na cidade que a gente implantou 30 fossas, né? São fossas, são na região da Nova Rússia, que é uma região que tem um rio, um lugar muito limpo, né, organizado, e lá tinha algumas casas que não tinha fossa e filtro. A gente implantou fossas ecológicas, né, com uma tecnologia. Foi gasto lá, acho que 400, 500 mil reais. Deu 350 mil reais no final das E contas, essa né? grana, cara, 80% dela, mais ou menos, veio de um Rotary americano, dos Estados Unidos. Então, o Fundo Internacional mandou uma verba com aporte nosso e de mais alguns clubes de Blumenau. A gente coordenou, mas vários clubes apoiaram. E, cara, foi colocado 300 e tantos mil reais em fossas ecológicas numa área, né, ambientalmente exposta ali na cidade e tal. Então, pô, olha o impacto de uma economia, numa questão global, assim, né? De você trazer recurso externo para uma ação social interna aqui, né? E é uma água que ela abastece 40% da cidade e os 3 principais hospitais. Então, quando a gente começa a pensar no sentido da a gente região... falou de água ainda hoje. Então, você começa a pensar no sentido da região, uma ação dessa, você melhorou a qualidade Gigante. de todo o vale. Porque quantos pacientes vêm para o Santo Antônio, por exemplo, Imagina. para fazer um tratamento, etc. Então, você E é uma ação ali dos 40 malucos ali, junto com a galera, e e vai, pau, e pega faz junto. acontecer. E o E a Rotary galera bota a mão na massa, né? bota Porque a mão na massa. na fossa ecológica vai pneu. Aí nós lá carregando pneu. Tem que carregar pneu. Aí o outro vai lá e arruma um empreiteiro que vai cavar, mas aí tu tem que ir lá ajudar pra medir, pra ver não sei o quê. O outro planta e por aí vai, cara. E aí tu vê lá os empresários, né? Os caras que têm a sua estrutura familiar, que são bem-sucedidos nos seus negócios e tal, e estão lá fazendo o negócio sair do papel, sabe? Isso E eu acho que isso é um diferencial, né? É o diferencial de pôr realmente a mão na massa, que é uma coisa que o nosso clube tem bastante. Assim, o pessoal O que o Rotary faz é muito legal. pega junto, né? O principal ponto do Rotary assim, no mundo, para quem não sabe, nunca ouviu falar e tal, o Rotary foi responsável por erradicar a poliomielite no mundo. Né? Não é erradicou porque você tem um país ou outro, aqueles que estão em guerra, sempre dá um probleminha lá e muitas vezes pode entrar. Mas a vacina para polio foi o Rotary que ajudou a fornecer para o mundo inteiro. Foi a grande campanha, né, do Rotary. Até hoje a grande campanha, né? E aí quem entra junto nessa pegada é o Bill Gates. Então, o Bill Gates, a cada $1 que se é doado, ele triplica com a Fundação Bill Gates e Melinda Gates, né? Então, a gente consegue ter uma abrangência de projeto que é animal. Então, ele tá junto, pega junto e a gente consegue fazer. Agora, acho que deram 2 casos, se eu não me engano, no Afeganistão, Paquistão, algum lugar ali que o pessoal tá em cima para falar assim, não, vamos ter que estar 0. Não pode ter um caso, é 0, 0, 0. Então, você imagina, olha o que existia há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás com a polio, que hoje não existe mais, né? Vamos agradecer os patrocinadores rapidinho? Bora lá. Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master, deixa o seu negócio vistoso, que nem a gente diz, né? Bonito, organizado, com a Arte Pro Comunicação Visual. Isso aí, Sicredi é a primeira maior cooperativa de crédito do Brasil, está presente em todo o território, então, são mais de 10 milhões de associados e quase 3 mil agências. Não perde seu tempo, abra sua conta no Sicredi, não é só dinheiro ter com quem contar. Collab Life, um novo jeito de cuidar de quem move o seu negócio. Real Gold, BPO Financeiro, terceirize o financeiro da sua empresa com a Real Gold. Eles são parceiros nossos aí, muito obrigado. Prisma Construtora, especializada em construção de casas de alto padrão e reformas, construindo excelência em cada detalhe. Isso aí, apoios. Armazém Cláudio, Jovem Pan Blumenau, Connect, Assessoria Imobiliária, Racon Filmes, BRDR, Antunes Mídias. Obrigado aos nossos apoiadores e patrocinadores. No empreendanews.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo. Sou Felipe Rangel. E a gente está com o Danilo Marques, da Operação Turismo. Falamos de Operação Turismo, falando de Santo Óleo, falamos de Rotary. Pô, sensacional, cara. O Filipão manda brabo aí. Danilão, ele já falou um pouco, mas né? Dá pra ficar umas horas aqui se fosse. Dá. Né? Não, dá, Deixa um feedback aí mais construído aí pra gente do podcast, do que tu tá vendo que a gente tá fazendo aí, né? Queria que tu deixasse um feedback registrado pra gente. Sim. Eu sou meio suspeito, né, de novo, pra Claro. falar, porque eu acompanho essa história já de um bom tempo. É verdade. Mas É verdade.
É maravilhoso o trabalho que vocês fazem, essa oportunidade, o microfone aberto aqui, né, para que a gente possa falar, desenvolver e mostrar um pouco também do nosso trabalho. E nessa infraestrutura que vocês criaram, nesse ecossistema, né, que vocês falam bastante que vocês criaram, para que realmente dê voz aos empreendedores, que dê voz agora aí com esses embaixadores, que projeto maravilhoso que vocês estão fazendo, desempenhando em relação a isso. E é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, dois caras que eu admiro pra caramba. Pô, obrigado. Claro que tem um relacionamento ali mais próximo com o João, mas, pô, às vezes que eu já tive contigo, né, Felipe, foi sempre muito legal. A gente não para de conversar, né, quando tá junto, né? É isso aí. E eu acho que a gente tem uma veia muito parecida, né? Uma ideia muito parecida, assim, de daqui a pouco, quarta-feira, ele tá lá com nós. Vamos ver. Então, devagarinho. já vem que estamos aceitando. No começo é de graça. Obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui com Danilão, vocês. Contem comigo aí no que puder ajudar. Pera aí, deixa eu viajar, né? Vamos emitir passagem aérea, vamos né? lá. Quantos alunos estão viajando com a Operação Turismo esse ano? Esse ano a gente vai bater na casa de uns 10 a 11 mil alunos. Tá, daqui 5 anos, quantos serão? Cara, é uma pergunta complexa, assim, porque para eu chegar lá eu preciso abrir novos mercados. E isso é uma incógnita lá que eu tenho lá no meu interno, se eu quero ou se eu não quero isso. Mas o cresce é engolido, né, cara? Mais ou menos. Tá. Mas eu acho que a gente tem potencial com os novos produtos e mais abrir umas novas frentes. Eu tenho uma ideia bem consolidada de abrir uma outra praça, que a gente deve chegar na casa de uns 15 mil alunos. 15 mil em 5 anos. Em 5 anos, Então vai crescer uma taxa de 10% ao ano aí de volume. Que é um pouco do que eu venho... Um pouco menos. Do que eu venho crescendo ano a ano, né? Tá. Então tu quer chegar a 15 mil alunos. Quantos colaboradores? Hoje nós somos em 6 fixos, né? É que eu tenho uma equipe de monitores que acompanha, que a maioria é freela, né? É freelancer, né? Mas tu mexe com uns 15 pessoas, mais ou menos. Não. Eu tenho datas, por exemplo, minhas datas das principais viagens, que eu tenho 40 na equipe, 50. Então, mas 6 pessoas fixas. A gente vai falar em 5 anos, talvez uns 15. Talvez sim, talvez não. Aí que entra a tecnologia, inteligência IA, tem muita coisa aí que tá ajudando bastante nesse alguma sentido, meta aí para daqui 5 anos tu quer deixar registrado nesse vídeo para tu rir da tua cara lá tá na frente? Pra dizer assim, como eu fui ingênuo, cara. Cara, porque assim, geralmente no sentido assim, não, como eu pensei pequeno, eu fiz muito mais do que eu imaginava. Hoje o meu desejo, que eu tô bem focado, foi uma meta que eu coloquei há uns 2 anos atrás, que é de intensificar meus roteiros internacionais. Então, a gente já começou, né? Londres foi esse pontapé. Então, daqui 5 anos, tu vai ter destino para todos os continentes. Bom desafio. Boa. Aceito. Pode Assume, ser. Fala pro Danilo. Assumo. Aqui, ó. Eu fiquei pensando todos... Fala pro Danilo do futuro ali, ó. Minha cabeça ficou pensando aqui todos os continentes. Sim, todos os continentes é possível a gente levar, então é um desafio. Danilo, aceito. Parabéns. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade, Felipe. Tá com a gente até agora, cara. Se inscreve no canal. Tem vídeo pra cacete, pra bastante aqui. Pra tu assistir. Faça parte da nossa rede de embaixadores. Empreendedorismo.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Tamaturgo. Eu sou o Felipe Rangel. Isso é mais o Empreender Cast pra vocês. Valeu! Valeu.